Fala pessoal, vamos lá resolver as questões da prova da Facete, a prova do concurso de Bom Jardim que aconteceu no último domingo. Essa prova aqui é a prova que mandaram para nível médio, especificamente do cargo de agente administrativo, beleza? Vamos resolver ela da maneira mais rápida, mais simples possível para você chegar. Teve umas questões bem interessantes nessa prova, teve umas questões bem simples também. Vamos lá. Vai deixando teu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Vamos lá. A questão que apareceu pode ser que tenha aparecido igual na sua prova nível médio, pode ser que tenha aparecido diferente, beleza? Mas essa prova vá sabendo, é a prova de agente administrativo, certo? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, bem simples, ó. Durante uma atividade de arte em uma escola municipal, os alunos receberam um quadrado de 10 centímetros de lado para ser decorado com recortes coloridos. Então, quadrado, a gente já sabe que a figura geométrica é um quadrado e ele tem 10 centímetros de lado. Então, isso aqui tem um valor de 10 centímetros. E por ser um quadrado, a gente sabe que também essa parte aqui de baixo vai ter 10 centímetros. A professora pediu que preenchesse essa arte da figura com papel cinza, formando exatamente os desenhos abaixo, tá? Essas figuras que estão aqui, eu tive que fazer, vai estar diferente, possivelmente, o visual dela do que estava na sua prova, tá? Como me mandaram as imagens, eu tive que transcrever, pode ser que tenha alguma palavrinha aqui que esteja, que não esteja lá na prova de fato, tá? Mas eu tentei revisar todas, mais os raciocínios e o comando da questão tá todo igual, beleza? Então aqui a gente tem um quadrado de 10 centímetros de lado e ele pergunta, né? E a pergunta é, qual é a área do quadrado em centímetros quadrados preenchida pela parte cinza? Beleza, questão bem simples, ó. A gente está vendo aqui que temos um quadrado que ele está cortado aqui, né, na sua diagonal, no meio, e ele pintou aqui na parte superior duas de cinza e na parte inferior pintou apenas uma. O que a gente pode fazer aqui? A mandinga. A gente vai pegar essa parte cinza aqui e vai jogar para cá, ó, já que vão formar tamanhos iguais, então isso aqui vai ser preenchido de cinza. Ou seja, quando a gente troca esse lado aqui para a parte branca, vai ficar metade do quadrado pintado. Então, a área total do quadrado é 10 vezes 10, já que é igual, base vezes a altura, que dá 100 centímetros quadrados. A parte cinza aqui, ela é composta, né? Quando a gente junta todas as partes cinza em uma só, próximas, vai ter metade da área do quadrado. Então, dividido para 2, vai dar 50. Questãozinha bem simples aí para começar a prova. Letra D de doido. Show de bola? Então, essa foi a primeira questão. A questão 12, ela já foi um pouquinho mais ali puxando algumas habilidades escondidas, tá? Era assim que você iria fazer essa questão mais rápido possível. Se você chegou em outro resultado, tá? Na verdade, se você chegou de outra maneira no mesmo resultado, perfeito. Mas é assim que eu estou fazendo o mais rápido possível. Beleza? Então, vê só. Essa questão agora ela diz o seguinte: ó, durante a organização de um campeonato, os responsáveis decidiram distribuir brindes apenas para os convidados cujos números de inscrição são os divisores exatos de 42. Como parte da brincadeira, o organizador propôs o seguinte desafio. Ele não tinha o que fazer, aí ele diz o seguinte: ó, você vai multiplicar todos os números inteiros positivos, que são divisores de 42 inteiros positivos. Após a realização dessa multiplicação, diga qual é o algarismo das unidades. Então, a gente vai fazer o seguinte, descobrir quem são os divisores de 42, multiplicar eles e olhar a unidade. Mas vê só como a gente faz isso aqui. Primeira coisa que não tem como correr é descobrir os divisores, tá? Os divisores de 42, ele é os divisores que dividem exatamente 42 sem deixar resto, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Vamos pensar. Os divisores de qualquer número é sempre o menor é o 1 e o maior sempre vai ser ele mesmo. Então, o restante dos divisores de 42 vai ser um número entre 1 e 42. Como é que você pensa nisso? Você sempre vai pegando pares. Sempre pega pares. Pares de número. 1 vezes 42
dá 42. Então, os dois são divisores. 2 vezes 21 dá 42. Então, os dois são divisores. O 3 tem como? 3 vezes 14, ó. Então, 3 e 14 é divisor de 42. Sempre pegando parezinho para ser mais rápido. O 4 é divisor? Não. O 5? Não. O 6. O 6 e 7. 6 e 7 é divisor de 42. Beleza? Tem mais alguém? Chegamos no 14. Não temos mais ninguém. Então, todos os divisores de 42 estão aqui. Se você encontrou os divisores de 42 de outra forma diferente, deixa aqui nos comentários. Ele quer que a gente descubra quem é os algarismos das unidades. Então, para descobrir os algarismos das unidades, a gente sempre só vai olhar para as unidades. Então, bora multiplicar as unidades. Então, vai ser 2 vezes 1, vezes 1, vezes 2, vezes 4, vezes 7, vezes 3, vezes 6. Mas ainda a gente não vai fazer isso tudo não, tá? Para não demorar muito, ó. 1 vezes 2 dá 2. Então, aqui a gente já tem a unidade 2. Aí você vai multiplicando a unidade, sempre pegando a unidade. Então, aqui a unidade é 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Ok? Então, por enquanto, eu estou com uma unidade. Se eu passar a ter uma dezena, eu esqueço a dezena, pega a unidade, porque a questão quer apenas a unidade. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 2 dá 2. Beleza? 2, aí já multipliquei a unidade. Ó. Vezes 2 aqui dá 4. Vezes 1 dá 4. Aí 4 vezes 3 dá 12. Beleza, cheguei a um número. Eu vou pegar o 12 para multiplicar? Não. Aí vamos lá. Então, a gente só pega o 2. Ok? Aí vai ficar só com a unidade. O intuito é a unidade, tá? Então, a gente pega o 2 e continua. Ó. Já foi esse. Agora vezes 6. 2 vezes 6 dá 12 de novo. Então, a gente pega novamente o 2. Aí, vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 8. Continua a unidade. Então, eu mantenho. 8, pega a última, 7. 8 vezes 7, 56. Quem é a unidade? 6. Letra D. Ah, professor, eu precisaria fazer tudinho. Se você tivesse tempo na hora da prova e a habilidade de fazer rápido, você faria, mas iria sobrar ali que o último número é o 6. Então, se ele quer o algarismo das unidades, então eu só trabalho com as unidades de todo mundo que apareceu. Beleza? Então, essa seria uma técnica para você fazer o mais rápido possível. Se chegou também no valor 6, parabéns para você. Se chegou de outra forma diferente, ótimo, tá? Então, é interessante você ter também autonomia na hora de fazer as questões, tá? Ter aqui uma questão que eu trago de uma forma diferente a resolução não é sinônimo de que só existe essa resolução. Você tem que ficar ligado nisso, tá? Matemática você pode ir de várias formas diferentes. Por isso que a matemática ela é interessante, ela é bonita, por causa dessa forma, né? De você chegar em um resultado por vários caminhos diferentes. Isso é interessante. Isso aí que você não consegue fazer na disciplina de português, né? A disciplina de português não tem outro método para chegar em uma resposta. É aquele método e acabou. A matemática não, ela é interessante por causa dessa parte que ela tem, né? Chegar no mesmo resultado de diversas formas diferentes. Beleza? Então, essa questão aí, a resposta simplesmente é letra D de doido. Beleza? Então, a primeira foi a letra D, a segunda também, letra D. Bora para mais uma. Diz assim, ó, durante uma ação promocional em uma confeitaria, essa daqui vai precisar de uma visualização um pouquinho mais além, tá? Mas vamos lá fazer com calma que a gente consegue. Foram produzidos barras de chocolate em formato de um bloco retangular com dimensões 14, 9 e 6 centímetros de altura. Cada barra é completamente embalada em um papel laminado e após a produção é cortada em pequenos cubos de 1 centímetro de aresta. Para serem utilizadas em kits de degustação. Sabe-se que os cubos que ficam em contato com a embalagem, então o cubo que vai ficar ali junto com a embalagem laminada, vai ser descartado por motivo de higiene. E a pergunta é, né? Com base nessas informações, qual é a quantidade de cubos que não possuem nenhuma face em contato com o papel laminado? Então, imagina só, vai funcionar assim, ó. A gente vai ter um bloco retangular, certo?
E esse bloco retangular é o que vai originar os pedacinhos de queijo, né? Sei lá o que é isso. Um chocolate, pronto. Apareceu ali, chocolate. Esse chocolate aqui, ele vai, que é grande, ele vai ser dividido em partes menores, certo? Então, é basicamente algo desse tipo, ok? Pegando aqui a perspectiva lá de trás, ele vai ficar com essa forma. Então, teria algo semelhante a isso, tá? Beleza, isso aqui vai ser o bloco de chocolate. E esse bloco de chocolate, ele vai ser colocado aqui um papel laminado ao redor dele e também aqui nas suas outras faces, tá? Nas 6 faces vai haver esse papel laminado. E no ato que ele faz esse embrulho, depois ele vai começar, ó, a dividir isso aqui em quadradinhos de 1 centímetro de aresta. Então aqui, ó, tem 14 centímetros, aqui vai ter 9 centímetros e a altura vai ser 6. Então isso aqui é o bloco retangular. Então o que a gente vai precisar descobrir? Vamos descobrir primeiro quantos bloquinhos vai haver aí. Então, se a gente começar a cortar esses bloquinhos, ó, aqui a gente vai cortar 9, aqui a gente corta 14 e subindo corta 6. Então, a quantidade total de bloquinhos vai ser 6 vezes 9 vezes 14. Simplesmente, tá? Uma multiplicação do volume do prisma, tá? Como é 1 centímetro, então beleza, a gente faz isso aqui. Então, fazendo aqui, ó, 6 vezes 9 vezes 14, vai dar um total de 756. Então, no total aí, vai ter 756 bloquinhos, beleza? Porém, o que é que vai acontecer? Esses bloquinhos que estão aqui, ó, nessas faces da frente, ele vai ser retirado. Esses bloquinhos que estão aqui nessa face vai ser retirado. Os bloquinhos que estão aqui, todos os que estão encostados nas faces externas vão ser retirados por causa da higiene, beleza? Então a gente vai retirar esses bloquinhos. Vamos lá. Pegando aqui 2 a 2, a gente tem o seguinte, ó. Aqui nessa face 14 por 6 vai ter esses quadradinhos todos aqui, ó. Quando fizer toda essa divisão, tá? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Desconfigurou. Desconfigurou. Calma aí. Pronto, eu acho que foi. Voltou. Vamos lá. Aí, como esses bloquinhos estão aí, a gente vai descobrir quantos foram em cada face. Mas cuidado, tá? Para não contar bloquinho 2 vezes. Então, nessa face aqui, ó, a gente vai ter esses bloquinhos todos, ó. Nessa face, a gente vai ter 14 vezes 6 bloquinhos, tá? 14 vezes 6 bloquinhos vai ter 84, não é isso? 14 vezes 6, 84 bloquinhos, tá? Então, nessa face aqui da direita, a gente vai ter um total de 84 bloquinhos. Beleza? Mas você tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente tá tirando essa fileira de bloquinho, a gente também tá tirando aqui, ó. A gente tá tirando basicamente essa parte aqui dos bloquinhos, ó. Entendeu? Então, cuidado, tá? Tá tirando toda essa parte aqui. Beleza? Então, foram tirados 84 bloquinhos, porque tem que tirar eles assim, ó. Certo? Então, 84. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vai tirar também lá do outro lado 84 bloquinhos. Beleza? Então, 84 de um lado, 84 do outro. Agora, olha o que sobrou, tá? Vamos olhar o que sobrou aqui na frente. O que sobrou aqui na frente, a gente tirou um bloquinho aqui, um bloquinho aqui. Então, no meio, vai sobrar apenas 7 bloquinhos. Certo? E subindo, a gente vai ter 6 de fato, né? De 6. Então, aqui nessa face aqui, ó, a gente vai tirar essa parte, ó. Essa parte é a que vai sair aqui agora, que é os bloquinhos que estão tocando aqui na frente. 7 vezes 6, 42. Beleza? Que vai ser a mesma coisa lá do outro lado. Ó. Tirando aquela face inteira lá do outro lado, vai ser mais 42 bloquinhos. Beleza? Aí agora a gente sobra com essa última face aqui, ó. Essa última face, ela vai ter daqui para cá o tamanho, que vai ser exatamente 7. E para lá, ó, vocês veem que tudo seria
14, mas a gente tirou um aqui de um lado e um do outro. Então, sobra 12. Então, aqui no meio será 7 vezes 12, que dá 84 também. E também embaixo, 84. Beleza? Então, seria basicamente você fazer assim, descobrir quantos bloquinhos no total estão tocando nas faces. Beleza? Cuidado também para não contar duas vezes. Então, vai ficar 84 vezes 4, ok? Que vai dar um total aqui, né? Sobrou 14, 12, tinha 7. Pronto, 84 vezes 4, mais 42, mais 42. Beleza? E isso tudo resulta em 776 é o que tinha. Aí 84 vezes 4 vai dar 336. Esses aqui todo. E ainda tem mais 84. Então, mais 84 vai dar 420. Então, a quantidade de bloquinhos que vai sair vai ser 420. Como a questão pergunta quantos ainda vai sobrar, né? Quantos não tocam a face, então é só fazer 756 menos 420 resulta em 336 bloquinhos, beleza? A questão 13 aí, letra B de bola. Essa daqui precisou de uma visualização um pouquinho mais espacial, tá? Então, letra B. Questão 14, outra questão também um pouco. A de cima, ela se torna um pouco mais fácil que essa, porque essa daqui vai precisar ainda fazer algumas manipulações antes de chegar no resultado, tá? Essa manipulação aqui, simplesmente você tem que saber como é que calcula o volume de um prisma triangular. O volume de um prisma triangular sempre vai ser a área da base, qualquer prisma, na verdade, vezes a altura. E por ser um prisma triangular, a gente tem que a área da base dele é o triângulo, né? A área do triângulo, base vezes a altura sobre 2 da base dele. E o que é um prisma? O prisma triangular é um prisma que possui duas bases iguais. E o restante delas, e o restante das faces, são todas retângulos. Beleza? Então, um prisma aqui, ele vai ser triangular, ou seja, a base dele é o triângulo. Então, a base dele é isso aqui, ó. Então, a gente vai precisar calcular a área desse triângulo para saber a área da base e multiplicar pela altura. E o que é essa altura? Essa altura é a distância entre as duas bases. Ó. Você vai precisar saber qual é o valor disso daqui. Beleza? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, ó, AH é igual a EF, que é igual a 8. Então, aqui vale 8 e aqui também vale 8. Beleza? Então, veja só. Agora você vai começar a ter uma visualização espacial de montar essa figura. Vai tentar encaixar ela para ver quem é a base, quem é a altura desse camarada. E ele ainda falou que GH, isso tudo aqui, ó, vale 14. Beleza? Então vem comigo aqui. Antes de ficar supondo valores, você tem que entender que vai fechar essa figura. E no momento que for fechar essa figura, ó, esse valor que está aqui, você concorda comigo que esse valor ele vai fechar com esse, no momento que for montar essa figura. Então, se esses dois aí vão se ficar, né, sobreposto um pelo outro, então significa dizer que são iguais. Ó. Esse camarada ele vai juntar com esse na hora de colar a figura. Então, ele também vale 8. E por isso aqui ser um retângulo, aqui também vai valer 8. Compreendeu? Então, isso aqui vale 8. Então, e você também enxerga o seguinte, ó. Por isso aqui ser 8, esse valor aqui, ó, vai fechar com esse, ó. No momento que for começando a fechar a figura. Lembra? Pensa o seguinte, eu vou fechando essa figura, eu vou começar a colar todas as suas faces para elas ficarem montadas. Então, esse 8 aqui vai fechar com esse, que ele é igual a esse 8 aqui, ó. Certo? Esse 8 aqui, quando for fechar a figura, ele vai para cá, ó. Entendeu? Então, esse 8 também é o mesmo 8 daqui, que é o mesmo 8 daqui. Beleza? Aí vê só ainda a sacada aqui nessa questão. Quando eu for fechar essa questão, isso aqui vai fechar com isso. Beleza?
E essa parte fecha com essa. Veja, essa parte fecha com essa. E o que é que vai acontecer? Essa parte aqui vai fechar com essa. Concorda? E por ser um retângulo, aqui é 8, então em cima vale 8 também. Se aqui em cima vale 8, por ser um retângulo, quem é oposto é igual. E esse lado vai fechar com esse, então significa dizer que ele é 8 também. E se é 8 é um retângulo, é 8 aqui também. Então isso aqui se torna um quadrado. Beleza? Então era essa sacada que você tinha que ter na questão. Enxergar os lados que são iguais e começar a colocar os valores. E veja que GH vale 14, então significa dizer que aqui vale 6, porque já é 8, 8 mais 6, 14. Beleza, eu vou precisar de mais alguma coisa, agora é só calcular. Olha o triângulo. Esse é o triângulo. Qual é a área da base? A área da base é do triângulo, então vai ser 8 vezes 6 dividido para 2, que resulta em 24. Então, o valor da área da base é 24. Então, vai ficar assim, ó, 24 a área da base e a altura. A altura é a distância entre os dois triângulos, que seria essa distância aqui, 8. Então, 24 vezes 8. 24 vezes 8, fazendo aí, vai dar 192. A unidade de medida a gente nem tem. Então, 192, letra C de casa é a resposta. Então, a sacada nessa questão é conseguir enxergar os lados que são congruentes, beleza? E também lembrar do volume do prisma. Beleza, essa daí tranquila, essa daqui também vai ser bem tranquila. Ó. Essa é uma questão bem simples, aliás. É só você ver o que a questão manda você fazer. Se for um triângulo não. Esse símbolo aqui, o que é que faz? É só você pegar o quadrado do primeiro e subtrair o quadrado do segundo. Se tiver uma estrelinha entre os dois números, é só você subtrair um do outro e elevar ao quadrado, tá? Então vamos pegar aqui, ó, por partes, ó, vai ficar 5 com esse símbolo aqui e o 3. É só você pegar e fazer isso, ó, o quadrado do primeiro, então vai ser 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que vai resultar 25 menos 9, 16. Então, isso tudo aqui, ó, vai ser igual a 16. Então, fica assim, ó, 16, estrelinha, 6. Quando tiver estrelinha, o que a gente faz? Ó? Subtrai os dois e eleva ao quadrado. Então, vai ficar 16 menos 6 elevado ao quadrado. 16 menos 6 dá 10 ao quadrado, resulta em sim, uma questão bem tranquila, de boa, aí para você acertar. Questão 15, letra D de doido. Beleza? Tranquilex? Show de bola. Vamos lá. Essa questão aqui, ela foi a questão um pouquinho mais braba dessa prova. A questão 16, ela foi a questão mais braba. Beleza? Essa, essa questão aqui, ela vai precisar de uma tacada bem especial. Vê só e entenda aqui o comportamento dessas divisões. Ele diz assim, ó, 3 irmãos receberam uma herança no valor total de 450 mil, que foi dividida de forma proporcional a 15, 20 e 25, tá? Quando ele fala de forma proporcional, é uma divisão diretamente proporcional, tá? Então, vê o seguinte, se a divisão é diretamente proporcional, quem tem menos recebe menos, quem tem mais recebe mais. Então, se a divisão for diretamente proporcional, esse camarada aqui, ele vai receber mais do que o restante, beleza? E olhando aqui a relação, a gente vê, ó, se esse aqui recebe uma quantidade X, esse vai receber uma quantidade, né, um pouco maior. Olhando aqui, a gente vê simplesmente a relação, que vai ser uma relação 3, 4 e 5, beleza? Se a gente olhar com calma, a gente vê que a relação entre eles aqui é a relação de 3, 4 e 5. Mas veja só que isso aqui vai ficar bem mais interessante agora. Que ele diz, ó, ela vai ser inversamente também proporcional à renda. Então, ao mesmo tempo que é diretamente proporcional a 3, a 15, 20 e 25, vai ser inversamente proporcional a 3.000, a 4.000 e a 5.000. E aqui vem a sacada. Veja que, nesse caso aqui, se esse aqui receber uma quantidade X, esse aqui vai receber uma quantidade maior que X,
E esse aqui vai receber uma quantidade ainda maior do que o x anterior. Porque ele, quando é diretamente proporcional, o maior sempre recebe mais. Por outro lado, quando é inversamente proporcional, acontece o contrário. Inversamente proporcional, quem tem menos recebe mais. Então veja, se esse aqui recebe uma quantidade x, esse aqui vai receber uma quantidade um pouco maior que x, e esse aqui vai receber uma quantidade ainda maior do que o próprio x. Então, vocês veem que a relação aqui vai uma cobrir a outra, beleza? Ou seja, não vai acontecer que ninguém recebe mais que ninguém, porque no momento que acontece a divisão proporcional, todo mundo aqui, ó, um vai ganhar mais que o outro. Mas no momento que acontece a inversamente proporcional, esse que tinha ganhado muito agora vai acabar recebendo pouco. E essa relação ela vai se igualar, porque uma cancela a outra, porque aqui a gente vê a relação ó, entre o 3, o 4 e o 5. Mesma coisa. Então, existe essa relação. Então, todo mundo aqui, por haver essa relação e um vai anular o outro, o que recebe diretamente, quando for receber inversamente, vai se anular, vai pegar o valor, né? Se ele estava pegando muito, agora ele pega o valor pouco. Aí essa medida aqui, ela vai se igualar, o que torna que todo mundo, por essa relação aqui, vai receber valores iguais. Então, 450 mil dividido para 3, resultando em 150 mil. Essa daqui é uma questão um pouco mais abstrata, tá? Então, para ter essa sacada, você precisaria estar ali em dias, né? Com relação de razão e proporção para entender esse valor aí. Beleza? Então, essa foi a questão número 16, letra A. Como houve vamos dizer, esse cancelamento entre as divisões, então vai dividir para todo mundo igual. Beleza? Vamos lá. Outra. Questão 17. Essa daqui também, ela é bem gostosinha, tá? Que diz assim, ó. Durante a construção de uma escultura moderna em formato de pirâmide, um arquiteto optou por uma base em formato de um polígono convexo. Então, ele vai fazer uma pirâmide na qual tem um polígono de N lados na base. Para calcular o material para cobrir todas as faces da escultura, ele precisou somar as medidas dos ângulos internos de todas as faces da pirâmide, incluindo a base e as faces laterais. Com base nessas informações, assinala a alternativa que representa corretamente a soma em graus dos ângulos internos de todas as faces dessa pirâmide. Vê só, vem comigo aqui, ó. Uma pirâmide, ela é composta da seguinte forma. Vamos pensar no quadrado, tá? Uma pirâmide quadrada. Ela vai ter uma base, que essa base vai ser um quadrado, e no momento que a gente for fazer essa pirâmide, a gente vai fechar essa pirâmide dessa forma. Ou seja, essa pirâmide ela vai ter uma base, certo? Que pode ser uma base de n lados, e no momento que a gente fecha essa pirâmide, ela vai ter n triângulos. Como assim, professor? N lados e n triângulos? Vê só. Calma aí, ó. Não se assusta, não. Se a pirâmide tem 4 lados, a gente vai precisar de 4 triângulos para fechar, porque ela se encontra todo mundo num ponto e cada triângulo vai estar em uma aresta. Então, se ela tem 4 lados, precisa de 4 triângulos. Então se ela tiver um triângulo na base e for fechar ela, a gente vai precisar de 3 triângulos. Por quê? De cada lado da base vai sair um triângulo. Então, a gente diz assim, ó, em uma pirâmide que tem uma base de n lados, a gente precisa de n triângulos. A gente vai precisar da mesma quantidade de triângulos para poder fechar essa pirâmide. Beleza? Então, é isso a sacada. E agora você vê o seguinte. Como é que eu calculo o ângulo, né, a soma dos ângulos internos de um polígono? Lembra o seguinte, para calcular um polígono, a soma dos ângulos internos, a gente precisa ter triângulos. Então, imagina só, um quadrado, se a gente faz assim, a gente vai ter o que, professor? 2 triângulos. Compreenderam? Um quadrado tem 4 lados, a gente vai ter apenas 2 triângulos. Como é calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo? É só lembrar que sempre vai dar 180. Um triângulo dá 180. Então significa dizer que um quadrado vai ter 2 vezes 180 graus, porque é 2 triângulos. Isso mesmo. Vê só, outra. Então se for um hexágono, eu posso fazer triângulos? Pode. É só começar a fazer triângulos. 1, 2, né?
1, 2, 3. Então, vai ter 3 vezes 180. Então, um polígono tem 5 lados, ele vai ter 3 triângulos. Beleza? Então, a gente consegue ver o comportamento e você que estudou, lembra que para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, é só você pegar a quantidade de lados que ele tem, subtrair 2 e multiplicar por 180. De onde vem esse 2? De onde vem esse 180? 180 é por causa do triângulo e esse 2 é porque quando a gente vai fazer triângulos em um polígono qualquer, a gente não pega os vértices que são próximos. Então, se eu partir daqui, eu não vou para esses dois vértices. Por isso que a gente tira esse 2. Beleza? Então, é isso aí que a gente vai precisar saber. Então, para a base do polígono, seria isso aqui. Mas ele ainda vai ter vários polígonos subindo, que é n triângulos, ou seja, mais n vezes 180. Por que n? Por que 180? Porque n, eu já falei a você, n é a quantidade de lados que ele vai ter na base. 180 é triângulos. Como só vai subir triângulos, então fica isso aí. Aí agora ele quer a expressão, né? Então a gente vai resolver, ó. N vezes 180 vai dar n vezes 180 menos n vezes 2, 2 vezes 180 dá 360, mais n vezes 180. Então, aqui vai ficar 2 vezes n vezes 180 menos 360. Colocando aqui, 2 vezes 180 dá 360 vezes n menos 360. Colocando 360 em evidência, vai ficar 360 que multiplica. Quem sobra aqui se tirar 360? O n. Quem sobra aqui se tirar 360? O 1. n menos 1. n menos 1 vezes 360, letra A de amor. Então, essas já foram 3 questõezinhas bem trabalhadas de geometria, tá? Não foi uma prova fácil. E vem com essa aqui agora. Aí vem com essa questão agora que também não foi uma questão muito fácil. Beleza, vamos lá. Essa questãozinha aqui, como é que a gente faz, professor? É questão padrão. Você que vai fazer a prova do Enem, essa questão é padrão. Veja só, ele diz assim, em um painel decorativo de madeira, né, feito com uma escultura no espaço cultural, foram entalhadas 4 circunferências. E aí a gente tem a circunferência que estão de centro A, B, C, D, e elas se encontram em um ponto P. Eu fiz esse esboço, tá? Com base na imagem. E ele pergunta, sabendo que o quadrado A, B, C, D, A tem lado. Então, esse quadrado tem lado 2 raiz de 2. Então, essa distância aqui, ó, é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. E ele quer saber qual é a área da sobreada. Qual é essa área aqui em escuro? Vem aqui comigo, ó. Vamos lá, vem aqui e entenda o seguinte, ó. Se a gente olhar apenas esse pedaço aqui, vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Se a gente pegar esse pedaço, a gente vai traçar esse raio aqui, concorda? Então, esse raio aqui, ó. Você simplesmente poderia aplicar um teorema de Pitágoras aí, ó. A gente tem o raio R, e a gente tem um triângulo retângulo. Veja que eu vou fazer aqui o triângulo retângulo, ó, na qual esse lado aqui é igual a esse. Então, vai ficar R, R, e o outro vai ser 2 raiz de 2, que é essa distância aqui, ó, 2 raiz de 2. E para que eu vou fazer isso? Para eu descobrir o raio dessa circunferência, que dá assim, ó, vai ser 2 raiz de 2 ao quadrado, o teorema de Pitágoras, é igual ao raio ao quadrado, mais o raio ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, raiz de 2 ao quadrado dá 2, é igual a 2 r ao quadrado. Corta aqui, porque estão multiplicando. Então, r ao quadrado dá 4, ou seja, o raio vai ser igual a 2. Mas para quem já tem a maldade no coração, sabe que em um triângulo retângulo cujos catetos são iguais, esse camarada aqui sempre vai ser o raio raiz de 2, ou o lado raiz de 2. E como o lado é o raio, e o lado aqui está sendo substituído pelo 2, então o raio é 2. Entendeu? Não entendeu? Isso aqui é para quem já tem habilidade em enxergar um triângulo isósceles. E isso aqui é a diagonal de um quadrado, tá? Chegamos aqui no raio. Beleza, professor, para que eu quero o raio? Para fazer isso aqui, ó. Veja só, a gente descobriu o raio e agora volta novamente para essa figura e veja agora a maldade no coração da gente, ó. O raio vale 2.
Beleza? Se o raio vale 2, então a gente vai fazer isso aqui agora. Ó. Vai pegar isso aqui para cá e isso aqui para cá. Certo? Se agora a gente vai ter isso aqui tudo, ó, para poder trabalhar. Beleza? E a gente ainda vai fazer mais, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Porque o intuito da gente vai ser descobrir apenas uma partezinha dessa. Concorda? Então, vê só. Isso aqui é um quarto do círculo, com raio 2. Então, eu vou descobrir primeiro quanto é que vale essa parte toda aqui, ó, esse setor. Então, esse setor é um quarto do círculo. Então, a área total ali daquele camarada vai ser um quarto do círculo. Quem é o círculo? Π raia ao quadrado. A questão toda está em π, então a gente deixa o π. Então, vai ser 1 sobre 4 vezes π vezes o raio ao quadrado é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, isso aí vai ficar 1 quarto vezes π vezes 4, cortou, cortou, vai dar π. Então, tudo isso aqui vale π, beleza? Mas a gente quer apenas isso aqui, ó. Então, a gente precisa tirar essa área daqui, que é a área de um quadrado. Então, a área do quadrado não, do triângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. Quem é a base desse triângulo aqui, ó? Desse triângulo é 2 vezes 2, dividido para 2, 4 dividido para 2 dá 2. Então, essa área aqui de baixo que a gente não quer, que é essa área verde, vale 2. E para que eu descubro isso? Porque se eu fizer simplesmente descobrir a área em preto ali, ó, essa áreazinha aqui, ela vai ser tudo que é π. Então, a área de uma região lá vai ser π menos a área do que está embaixo. 2 é apenas uma partezinha dessa. Ó. Mas a questão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Então, vezes 8. Π sobre π, 8π menos 2 vezes 8. Vai ficar 8 vezes π dá 8π, menos 8 vezes 2 dá 16. 8π menos 16, letra C é a resposta. Questão 18, letra C. Beleza? Questãozinha bem trabalhada. Essa daqui eu vou trazer com mais detalhe em um vídeo específico para ela, tá? Mas também é como eu falei a vocês, tá? A faceta ela poderia cobrar um nível muito alto. Eu falei para vocês que era para estar se preparando ao nível alto da faceta e ela cobrou um nível alto, muito alto, tá? Então, por enquanto, as questões que teve aqui foi uma questão, foi essa questão tranquila. Essa daqui já foi mais trabalhada, mas dava para realizar, tá? Essa daqui, mais interpretativa, foram 3. As 3 primeiras, beleza. E você iria demorar mais um pouquinho. Beleza? Tranquilo? A questão 14 já foi mais, já começou a ser mais um pouco difícil. A questão 15, de boa, era só aplicar. A questão 16, um nível de razão e proporção bem abstrato para você entender a relação, tá? Essa foi difícil mesmo. Essa daqui também difícil, porque não é todo mundo que consegue chegar e fazer uma relação de expressão com algum valor ali com nada, né? Porque ele não te deu nem nada para você poder trabalhar. Ele só falou da pirâmide. Era isso que você tinha, mano. Complicado também, difícil. Essa daqui também é uma questão difícil, muito difícil. Eu não vou passar a mão na cabeça e dizer que era uma questão fácil, porque a nível médio isso aqui não é uma questão fácil, mas era para estar esperando esse nível da facete, tá? Então, as últimas duas questões aqui foram as questões que estavam agora bem tranquilas. Foram duas para fechar ali e você ir para casa chorando. Veja só. Durante a manutenção de um galpão, o eletricista precisou subir até um ponto de 6 metros de altura numa parede. Então, aqui a gente tem uma parede de 6 metros de altura. Para isso, ele utilizou uma escada apoiada no chão, que está a 8 metros da parede. Então, ele vai utilizar aqui uma escada. Uma escada que está a 8 metros de distância da parede. Beleza? Aí ele pergunta qual deve ser o comprimento mínimo da escada para alcançar esse ponto. Para quem já tem a maldade no coração e é meu aluno, sabe que isso aqui vai dar 10. Tá? É o trio ternura, tá? É o trio ternura, ó. 3, 4 e 5. É o trio ternura, o trio pitagórico, ó. Veja que ele parece muito. Ó. Se eu multiplicar por 2 aqui, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 6
vou encontrar 8. Quem é que falta, professor? Falta o 10, ó. Quem está faltando é o 10, é o maior lado. Ah, eu não sei quem é o trio ternura, eu vou aplicar Pitágoras. Aplica, coloca o x aqui e faz assim, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, entenderam? Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64. Quanto dá 36 mais 64? Fala aí para mim. Fala. Escutei. Deu 100. Tu falou 100 que eu escutei. Terminou aqui, vai dar a raiz quadrada de 100. Resultou em 10. Mas isso aqui em 30 segundos você faz. Se tiver a maldade no coração, 19, letra E. De casa. Para fechar aqui, porcentagens sucessivas, a gente faz o seguinte, ó. Um preço de um produto foi inicialmente reduzido em 20% numa promoção. Algum dia depois, seu preço foi reajustado a um acréscimo de 20% sobre o valor já descontado. Então, foi porcentagem sucessivas. Com base nessas alterações, assinala a alternativa que representa corretamente a variação percentual em relação ao preço original. Vamos lá. Primeiro, para quem já sabe, a gente faz assim, ó. Se algo recebeu um desconto, então é 100 menos um desconto. Então vai ficar 100% menos 20%. Como foi sucessivo, então a gente vai multiplicando. O próximo foi um acréscimo, então vai ser 100% mais 20%. Vamos lá, ver o que é que dá. 100 menos 20 dá 80%, vezes 100 mais 20, 120%. Beleza? A gente mantém uma porcentagem e desenvolve a outra. 80% vezes 120 sobre 100. Corta, corta, corta e corta. 8 vezes 12 dá quanto? 96%. Qual era o preço inicial, professor? O preço inicial era 100%, meu filho. E o que foi que aconteceu para cá? Diminuiu 4%. Letra B, de bom demais. Essa é uma forma de fazer, ou simplesmente você faz e atribui um valor. Coloca que o produto estava R$ 100 e depois você vai ver que o produto ficou com R$ 96. 4% de redução. Então, isso aí foi a prova do nível médio, agente administrativo, questão 20, letra B de bola, redução. Beleza? Então, isso aí foi a prova. Show de bola. Eu vou mandar isso aqui no grupo, tá? No grupo de lives eu mando essas resoluções, caso você queira entrar. O link tá na descrição, lá é onde eu mando todos os avisos de live e também materiais grátis para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer o concurso. Se você gostou dessa resolução, aproveita e deixa teu like aí. Segue o perfil, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Até a próxima. Fui!